Aproveito para juntar a esta nossa conversa Ricardo Correia Matos. Todos os hospitais têm referido a escassez, no fundo, têm feito essas queixas de escassez de enfermeiros especializados e com formação para cuidados intensivos e para enfermarias Covid. O quadro continua a agravar-se? Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Sim, o quadro agrava-se porque diariamente temos dezenas de internamentos a acontecerem e, portanto, não existem recursos humanos neste momento no mercado para poderem ser contratados. Mas eu gostaria de referir que este quadro não é inesperado, não surge de forma de surpresa. A Ordem dos Enfermeiros há mais ou menos meio ano já tinha alertado para esta grave deficiência em termos de recursos humanos que estávamos a viver no nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu relembro que Portugal é o segundo pior país da OCDE em rácio de enfermeiro por 1000 habitantes e, portanto, obviamente que quando temos uma pressão elevadíssima nos serviços, esta falta faz-se sentir de uma forma drástica e, portanto, neste sentido, eu gostaria de partilhar convosco aquilo que é uma realidade atual. Nós ainda hoje, durante o dia, temos mais de 110 doentes no serviço de urgência, por exemplo, do Hospital Geral, do Hospital dos Covões, com o mesmo número de enfermeiros. Portanto, isto é uma situação perfeitamente insustentável e temos feito vários apelos à tutela e aos conselhos de administração para que desenhem resposta a este problema. Eu gostaria de referir que mesmo nestes serviços existe, ou tem existido desde algum tempo, várias tentativas de otimizar os processos, nomeadamente as transferências dos doentes que ficam cativados nos serviços de urgência durante 2-3 dias e, portanto, impossibilita que os serviços tenham capacidade de dar resposta aos doentes que vão chegando. Eu relembro ainda hoje, neste preciso momento em que estamos a falar, temos cerca de 11 ambulâncias à porta dos hospitais da Universidade de Coimbra. Portanto, esta incapacidade que os serviços têm de dar resposta às necessidades das pessoas merecia, de facto, uma gestão completamente diferente. Podíamos ter planeado todo este quadro de uma forma mais profissional. Eu relembro que nós, desde agosto até dezembro, deixámos emigrar cerca de 1.230 enfermeiros e, portanto, obviamente que neste momento vivemos uma situação dramática. No entanto, eu gostaria de salientar que ainda existem alternativas e eu espero, e fazemos este apelo diariamente ao Governo, que estude, portanto, soluções para que consigamos dotar as nossas equipas com um número adequado de profissionais para que consigamos, neste momento, minimizar os danos aos nossos utentes. Ricardo Correia Matos, já há pouco falou da situação insustentável e nesta linha de ter que dar conta do recado, assim que sabe que vários e-mails, há vários enfermeiros estrangeiros que já enviaram e-mails a disponibilizarem-se para que a Ordem lhes dê autorização para começarem o exercício da sua profissão em Portugal. A Ordem tem estado a receber muitos pedidos. Como é que estão a ser tratadas esta disponibilidade para a ajuda? Bem, nós já estabelecemos vários inquéritos nacionais para tentar perceber colegas que estão no desemprego ou à procura do primeiro emprego para que se possam, portanto, integrar no Serviço Nacional de Saúde. Mas eu tenho muitas dúvidas que consigamos, com o quadro atual, atenção, com o quadro remuneratório atual, com o quadro de carreiras atual que se vive, portanto, no setor público, eu tenho muitas dúvidas que os meus colegas que estão imigrados queiram, portanto, regressar ao país. Eu relembro. Obviamente que é uma situação e uma negociação sindical, mas não podemos ficar de forma muito passiva a olhar para estas questões. Nós, neste momento, em Portugal, praticamos uma remuneração de cerca de 6 euros líquidos à hora aos enfermeiros. Portanto, no estrangeiro, obviamente, que os países, em plena pandemia, conseguiram se organizar e conseguiram contratar todo o mercado de trabalho, inclusivamente profissionais portugueses. E não estamos a falar só de enfermeiros. Estamos a falar de enfermeiros altamente especializados e médicos altamente especializados que abraçaram projetos estrangeiros e nesta fase o apelo seria Portugal em linha, e neste aspecto eu tenho que dizer que concordo com José Gomes Ferreira, portanto na avaliação que faz em termos orçamentais ao nosso país, mas eu relembro que o país tem que fazer uma escolha e eu acredito também que esta pandemia vai nos consciencializar da obrigatoriedade desta escolha. Que país é que nós queremos para o futuro? Porque em termos técnicos e macroeconómicos, qualquer ineficiência no sistema de saúde traduz-se num gasto absolutamente exponencial no setor social.
Nós gastamos cerca de 11,5 mil milhões de euros por ano no setor da saúde. Obviamente que existem aqui depois vários protocolos com o privado que acabam por absorver cerca de 40%, mas eu relembro que Portugal gasta 25 mil milhões, mais do dobro, com o setor social. Portanto, é uma proposta que já fizemos há mais de um ano para que, efetivamente, esta integração do setor saúde e do setor social se faça de forma muito positiva, de forma rápida, para que consigamos otimizar ao máximo. Porque, vejamos, o setor da saúde é o único setor que tem uma influência absolutamente brutal em toda a economia de um país, toda. E todos os países estrangeiros, principalmente aqueles que têm sistemas de saúde mais robustos, já entenderam isto há muitos anos. A Dinamarca há mais de 20 anos que tem um sistema de saúde integrado no sistema social. E, portanto, Portugal continua a não querer, continuamos a formar técnicos altamente qualificados e continuamos a exportá-los. E esta pandemia não vai terminar no prazo de um mês, no prazo de 6 meses, no prazo de um ano. Nós temos danos atuais absolutamente irremediáveis na vida das pessoas e das famílias, mas não nos podemos esquecer que existem danos que levarão mais de 5 anos a conseguirmos recuperar. E, portanto, neste momento é absolutamente fundamental nós termos a consciência da necessidade de praticarmos dotações seguras nos nossos serviços, isto é, o número adequado de profissionais dentro das equipas multidisciplinares para que consigamos desta forma obter os melhores resultados em saúde. E estes resultados em saúde vão corresponder a um decréscimo. E obviamente que isto é uma questão macroeconómica, mas está estudada nos países estrangeiros, portanto vai ter uma correlação direta com os gastos no setor social. Portanto, no que diz respeito à gestão do próprio orçamento do Estado, é absolutamente fundamental fazer-se uma escolha. Portanto, se continuarmos a investir dinheiro conforme temos estado nos últimos 10 anos, em infraestruturas, na terceira ponte sobre o Tejo, como disse José Gomes Ferreira e muito bem, portanto no TGV, entre outros, nomeadamente o investimento na TAP, obviamente que a saúde nunca poderá ser uma prioridade. Portanto, é urgente nós consciencializarmos o povo de uma questão de criação de exigência dentro das cadeias de valor para que consigamos desta forma, eu não diria obrigar, mas que consigamos desta forma criar uma cadeia de exigência entre todos para que olhem para a saúde como um fator absolutamente fundamental e de sustentabilidade daquilo que nós queremos de um Portugal com futuro, ao invés de continuarmos a olhar para a saúde como um bloco de despesa pesado que convém otimizar ao máximo para que desta forma consigamos ter lucros para investir noutros setores. Ricardo Correia Batos, na sua opinião, Portugal deve acionar um mecanismo de ajuda europeia e, se sim, o que é que deve constar dessa ajuda? Bem, eu a esse propósito até me atrevo a dizer, se eu tivesse que escolher a ajuda internacional, eu preferia ter gestores alemães, porque esses com certeza que sabem verdadeiramente gerir e têm níveis de autonomia elevados. Porque vejamos, Portugal começou por importar ventiladores chineses que não funcionam. Depois deixámos exportar profissionais de saúde, muitos. Recentemente soubemos que vamos exportar os doentes. E agora, ainda mais recentemente hoje, soubemos que provavelmente vamos importar profissionais, nomeadamente médicos alemães, que vêm avaliar aquilo que todos nós, profissionais de saúde, já andamos há anos a dizer aos sucessivos governos do que tem que ser a gestão da saúde em Portugal. E em linha daquilo que disse José Gomes Ferreira a propósito do turismo de saúde, é inacreditável como é que um país que tem a melhor formação médica do mundo, a melhor formação de enfermeiros do mundo, especialistas, os melhores especialistas do mundo, exporta profissionais em vez de exportar serviços de saúde. Portanto, isto é meramente uma opção política, nada tem a ver com impactos orçamentais, isto é meramente uma decisão política que eu penso, e ao contrário do que já foi dito aqui neste programa, não vamos ter nenhum governo que nos apresente um plano integrado para o futuro de Portugal. O que vamos ter, seguramente, vão ser os portugueses a mostrarem que Portugal querem no futuro. E neste sentido eu posso-vos garantir que depois de passar a pandemia os enfermeiros vão ter uma palavra a dizer na construção de um Portugal mais sustentável, um Portugal mais consolidado, onde verdadeiramente a saúde tem que ser um pilar de fator socioeconómico, de promoção social dentro daquilo que nós desejamos para o nosso país. E neste sentido, e a propósito daquilo que me estava a perguntar, eu sublinho que somos o único país da União Europeia onde os administradores hospitalares são nomeados politicamente.
E neste momento, e digo isto a propósito do silêncio ensurdecedor que existe dentro dos hospitais, na incapacidade que têm de promover a principal missão comunitária, que é criar condições adequadas para que os profissionais possam prestar os melhores cuidados em segurança e de qualidade à população. E neste momento não existe um único Conselho de Administração que faça um apelo ou que notifique. Nós, na Ordem dos Enfermeiros, recebemos primeiro do que o Governo as alterações que estão a acontecer no terreno. Isto não pode acontecer. Nós temos de ter uma coordenação integrada do setor social, do setor público, do setor privado, todos os equipamentos disponíveis no nosso país, coordenados de forma regional, o mais próximo possível, não centralizado em Lisboa, para que consigamos já amanhã criar as melhores condições para salvar o máximo de pessoas possíveis. E, portanto, eu fiquei muito surpreendido hoje quando tomei conhecimento de que estariam médicos alemães a visitar os nossos hospitais para perceber o que está a faltar. Isto, se me perdoarem, é a pior forma de começar a nossa presidência na Comissão Europeia. É um verdadeiro atestado de incompetência aos gestores portugueses, o que é profundamente negativo para a imagem que Portugal quer e para aquilo que nós, que trabalhamos em saúde, desejamos para o nosso futuro.